O texto que lemos diz assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Amém? Eu lembro da história de duas crianças conversando, quase que brigando, um defendendo o seu pai e o outro defendendo o outro pai, cada um puxando a sardinha para a sua brasa, dizendo: meu pai é melhor, meu pai é mais importante, meu pai tem isso. O outro dizia: não, mas meu pai tem aquilo. E assim, havia uma disputa entre eles, cada um defendendo o seu pai, Nós defendemos o nosso pai terreno, nosso pai natural, e nós temos orgulho de falar: fulano de tal é nosso pai. É claro que nem todos têm, nós temos também exemplos de pais maus na terra, que às vezes os filhos não gostam nem de lembrar, mas a grande maioria sente orgulho de seus pais. Eu tenho o privilégio de dizer que eu sinto honrado de ser filho do Senhor Geraldo, meu pai. Ele é uma bênção para a minha vida, eu sinto honrado por ele. Mas nós vemos assim que as pessoas gostam de falar dos seus pais, geralmente de boca cheia, Imagine, quem é filho de uma pessoa importante, ele diz assim: eu sou filho de fulano de tal, Outro dia eu ouvia um policial dizendo que eles pegaram um rapaz, que estava cometendo um crime, e ele disse assim: você não sabe de quem eu sou filho. Ou seja, ele quis dizer: o meu pai é muito importante. Mas, queridos, o que nós queremos falar hoje é sobre um pai que é o pai dos pais, é o pai celestial, o pai que cuida de nós, como já ouvimos hoje, nos detalhes. Amém? Nós precisamos conhecer o nosso pai. A Bíblia está dizendo assim: a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Queridos, é muito difícil as pessoas entenderem que nós somos apenas criaturas até receber Jesus como nosso Salvador. Algumas pessoas se sentem até ofendidos, porque quando você pergunta a alguém, ele diz assim: não, eu sou filho de Deus, todos somos filhos de Deus. Mas não é real. A Bíblia diz que nós somos criaturas. Diz lá em Gênesis: e formou Deus o homem. E Deus reuniu ali o Pai, Filho e Espírito Santo e disse: façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Foi criado o homem. Então, todos nós somos criaturas de Deus, somos criados à imagem e semelhança de Deus. Mas Deus quer nos fazer melhor. Deus quer aprimorar essa criação. Por quê? Quando Deus criou o homem e a mulher e colocou ali no jardim, o homem acabou perdendo a primazia da criatura. O homem falhou, o homem errou, e a Bíblia diz que ele teve que sair da condição que estava vivendo no Éden. E para redimir esse homem, para redimir essa pessoa, Deus criou um meio, que é adotarmos como filhos dele. Mas aqui a palavra está dizendo que nós recebemos o poder de ser feito filho. Nós já fomos feitos criaturas, criados por Deus, a imagem dele. Mas agora ele quer nos aprimorar, ele quer que nós sejamos filhos. Criatura seria baseado mais ou menos em criado, alguém que foi criado. Nós sabemos a história dos criados, As famílias ricas que tinham criado para quê? Para fazer o trabalho de casa, para cumprir as ordens da família, para fazer aquilo que os filhos não fariam. Mas qual é o pagamento do criado? O filho que às vezes não faz nada em casa, ele recebe a herança. Mas o criado, por mais que o seu Senhor lhe ame, por mais que o seu Senhor lhe tenha estima, quando ele morre, o criado não tem direito a nada. Assim também é no reino espiritual. Quando nós somos apenas criaturas, nós não temos direito na herança celestial. Nós não temos parte no reino de Deus. É por isso que Deus quis nos aprimorar. Deus quis nos colocar no lugar mais especial. Sermos feitos filhos. É uma obra divina. Aqui o versículo está dizendo: os quais não nasceram do sangue, não nasceram
da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas da vontade de Deus. É vontade de Deus que eu e você sejamos filhos de Deus. E para sermos filhos de Deus, nós temos que fazer o que a Bíblia nos ensina: é receber Jesus como nosso Salvador. Todos quando receberam Jesus, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Muitas vezes nós não entendemos. Talvez não tenhamos ainda tido essa experiência de ser chamados filhos de Deus, porque nós não recebemos, nós não conhecemos a Deus. Se você ainda não recebeu Jesus, você não pode ser chamado filho de Deus. Por mais que você queira, é um processo. Quando nasce uma criança, o processo de que ele se torna filho, embora naturalmente já seja, mas para a nossa sociedade é um registro. É receber a adoção do pai, o nome do pai no registro. Porque senão como que ele vai provar de quem ele é filho? Para nós provarmos que somos filhos de Deus também é um processo. O processo é esse: receber Jesus como nosso Salvador. Esse processo, queridos, não é um processo difícil. É um processo fácil. Deus não complica as coisas. Queridos, muitas vezes as pessoas pensam: é difícil entrar no céu. Deus não fecha as portas. Deus não complica o caminho. Quem complica o caminho é o homem. Quem complica a situação somos nós. Nós colocamos obstáculos para termos um relacionamento com Deus, quando Deus está procurando cada dia facilitar esse convívio, esse relacionamento, para que nós possamos ser chamados de filhos de Deus. Então nós precisamos receber Jesus. Esse receber Jesus é o processo chamado de novo nascimento. Um homem velho, um certo dia, procurou Jesus e perguntou para ele: o que farei para herdar o céu? O que farei para ter herança no reino celestial? E Jesus olhou para ele e disse: você precisa nascer de novo. Aquele homem ficou confuso: como pode um homem como eu, já velho, agora eu vou entrar de novo no ventre da minha mãe nascer? Mas Jesus lhe explicou que ele precisava nascer do Espírito, no reino espiritual, que ele precisava ter um nascimento de vida diferente, vida transformada. A Bíblia diz que quem está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Se você quer ter uma vida nova, você precisa estar em Cristo. Se você quer ser chamado filho de Deus, você precisa receber Jesus como seu Salvador. E Jesus vai se encarregar de transformar a sua vida. Nós vemos muitas pessoas dizerem: pastor, quando eu tiver com a minha vida resolvida, então eu vou para a igreja. Pastor, quando eu deixar de beber, eu vou para a igreja. Pastor, quando eu deixar de fazer as coisas ruins, eu vou para a igreja. Queridos, a igreja é o lugar de ser curado. Jesus chama todos os que estão feridos, machucados, para serem curados. Deus quer nos chamar para ser filhos. Ele quer transformar as nossas vidas. Então quem faz a obra não é o homem, a obra quem faz é Deus. Quem vai mudar a sua história, quem vai mudar a sua vida é Jesus Cristo. Ainda que hoje você venha para a igreja machucado, ferido, ainda que hoje você venha com tantas coisas que não são agradáveis a Deus, é Deus que vai, através de Jesus, fazer um processo de transformação para a sua vida. Por isso Jesus diz assim: vocês não querem vir a mim para terem vida, porque só há vida em Jesus, vida eterna somente através de Jesus. Essa noite eu quero falar um pouco sobre esse Pai celestial, esse Pai que quer o melhor para nós. O Deus que nós servimos, Ele é maior do que nós imaginamos. Às vezes nós falamos de Deus e pensamos que falamos tanto de Deus, mas nós sequer imaginamos o poder que há no nosso Deus, no nosso Pai. Amém? Muitos filhos às vezes não conhecem bem o Pai. Alguns filhos vivem
vivem derrotados porque não conhecem o Pai. Nós perdemos muitas coisas por não conhecer nosso Pai Celestial. Se você tivesse noção de Deus, que é o seu Pai, que pode ser o seu Pai, se você receber Jesus, você não estaria vivendo essa vida. Oh, aleluia! Queridos, nós vamos falar um pouco desse Pai. É importante nós conhecermos o Pai. Por mais que nós estudemos a palavra, por mais que nós busquemos, nós não temos condições, não temos sabedoria para manifestar o grande amor, o grande poder que há em Deus, o nosso Pai. O apóstolo Paulo, que é considerado um dos maiores teólogos da Bíblia, ou seja, é ele quem deu o ensinamento para a igreja de Cristo. Ele trouxe os maiores conhecimentos para o povo de Deus. Ele escreve lá em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 9 e 10, 9 e 11, ele diz assim: porque em parte o conhecemos. Veja Paulo, esse homem que deixou escritos maravilhosos para a igreja. Ele diz assim: eu conheço Deus ainda em partes, eu não conheço totalmente. Ele diz assim: agora nós o vemos como que por um espelho, mas ele diz assim: mas um dia nós o veremos face a face, como Ele é. Nós precisamos entender que o nosso Deus, Ele é maior do que o nosso problema, Ele é maior do que a nossa dificuldade, Ele é maior do que as lutas que vêm contra nós, é maior do que o nosso inimigo. Ele é um Deus que tem todo o poder no céu e na terra. O nosso Deus é o Deus que cria, sustenta e controla todas as coisas. Há no mundo muitas pessoas honrando homens por serem grandes políticos, por serem grandes cientistas, por serem grandes estudiosos. Dizemos assim: tal pessoa tem um grande conhecimento, tem um grande poder, tem uma grande autoridade. Hoje a bola da vez chama-se Barack Obama, o presidente dos Estados Unidos. Todo mundo venera, olha para esse homem e diz: ele tem um grande poder. Mas eu quero dizer que não há um poder que possa suplantar o poder de Deus. O poder de Deus, ele sustenta, controla todas as coisas. Vamos ver lá em Isaías, no capítulo 45, o versículo 2. O profeta Isaías fala sobre esse Deus, o nosso Deus. Aleluia. Isaías 45, versículo de número 2 diz assim: aleluia. Eu irei diante de ti e endireitarei os caminhos tortos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro. O versículo 3 diz assim: e te darei os tesouros da escuridade e as riquezas encobertas, para que possas saber que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. O profeta Isaías, ele pôde ver que o Deus que ele serve, o Deus que é seu Pai, Ele é o Deus que firma, é o Deus que controla, é o Deus que tem toda a autoridade, todo o poder. A Bíblia diz que Ele fez a terra e criou o homem. Ele diz: as minhas mãos estenderam os céus. Queridos, imagine alguém estendendo o céu. Você já estendeu roupa no varal? Pelo menos para mim que sou homem é difícil estender quando é um lençol, né? Se é uma roupa pequena é fácil, mas se é um lençol, você tem dificuldade para controlar. Mas pensa Deus estendendo o céu, colocando as suas mãos e fazendo o céu, colocando ali como se fosse um encerado sobre nós. Foi Deus quem fez isso. É o Pai nosso que fez isso. Ele diz assim: eu criei o homem e as minhas mãos estenderam os céus. A grandiosidade do nosso Deus. O nosso Deus, Ele é um Deus de poder incomparável. Se nós olharmos aqui em Gênesis,
Gênesis capítulo de número 17, verso 1. Nós vamos ver o poder do nosso Deus. Gênesis 17, o versículo de número 1. A Bíblia aqui é uma biblioteca mesmo, tem bastante papel, né? Gênesis capítulo de número 17, versículo de número 1. Aleluia! Louvado seja o nome do nosso Deus. Diz assim: sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e ser perfeito. Amém? Queridos, quem tem um pai como Deus pode ter medo de alguma coisa. Abraão estava com medo. Abraão estava enfrentando situações que ele não conhecia, mas Deus chega para ele e fala para ele com toda a autoridade: olha, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Há pessoas que têm um poder, mas o nosso Deus, ele não é um Deus que tem um poder, ele é o Deus que tem todo o poder. Imagine alguém que pode tudo, é o nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Quando nós reconhecemos o nosso Deus, como Abraão pôde reconhecer, nós não podemos mais temer o mal, mas confiar no poder do nosso Pai, sabendo que Ele vai cuidar de nós. Queridos, o pai e a mãe são pessoas colocadas para cuidar dos filhos, assim como Deus tem cuidado de nós. Esse Deus que tem todo o poder cuida de você, cuida da sua situação, cuida da sua família, cuida dos seus negócios, Ele cuida da sua saúde, Ele sabe o que você precisa. Esse é o nosso Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós temos condições de viver uma vida sossegada quando nós descansamos debaixo da mão do nosso Pai, o que tem todo o poder, aquele que controla todas as coisas. A Bíblia diz que o nosso Pai, Ele é onipotente. Onipotente quer dizer aquele que tem todo o poder. Ele é onipresente, é o Deus que está em todo lugar. O Deus que está aqui, Ele está lá na África, está lá na Argentina, está nos Estados Unidos. Esse é o nosso Pai. Comece a imaginar a grandeza de Deus. Por isso que nós temos que adorar a Deus, por isso que nós temos que louvar a Deus, por isso que nós temos que temer e obedecer a sua palavra, porque Ele tem todo o poder. Muitas vezes nós tememos o nosso patrão, tememos o nosso vizinho, tememos alguém que é superior a nós, mas o mais superior é Deus. Se você teme a Deus, você não vai temer mais nada. Louvado seja o nome do Senhor. Ele é onisciente, Ele sabe tudo, Ele conhece o meu deitar e o meu levantar. Esse é o nosso Pai. Queridos, Ele te conhece, Ele nos conhece. O Salmo 139, o versículo 1 até o 12, o salmista fala da grandeza de Deus. Salmo 139. Eu quero que nessa noite você comece a imaginar o Pai que você tem, ou se você ainda não recebeu, que você nessa noite possa receber como seu Pai. Salmo 139, 1 diz assim: Senhor, Tu me sondastes e me conhece. Deus conhece a mim e a você. E Ele diz assim: Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. Quando você levanta, Deus conhece. Quando você se assenta, Deus te conhece. De longe entendes o meu pensamento. Eu não sei o que você está pensando agora, mas Deus sabe. Você não sabe o que eu estou pensando, mas Deus sabe. Tudo Deus sabe, tudo Deus vê. Louvado seja o nome do Senhor. Ele diz assim: Tu cercas o meu andar e o meu deitar. Ou seja, Ele está cuidando de nós com as suas mãos. Conhece todos os meus caminhos. Queridos, todas as coisas que nós fazemos estão nuas e patentes diante de Deus.
Podemos esconder de qualquer pessoa, mas de Deus jamais. A Bíblia diz que sem que haja uma palavra, verso 4, na minha língua, o Senhor já conhece. Quando você vai falar algo, Jesus, o nosso Deus, o Pai, nosso Senhor, Ele já sabe o que você vai falar. O salmista conta que essa ciência de Deus é maravilhosíssima. O salmista diz, é muito maravilhoso falar desse Deus. Ele diz no verso 6 assim, tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que eu não posso atingir. O salmista não conseguia entender e compreender a grandeza de Deus. O verso 5 diz assim, tu me cercaste em volta e puseste sobre mim a mão. Veja que o Pai, Ele nos cerca e Ele coloca a mão sobre nós. Louvado seja Deus. Aí ele diz assim, se eu quiser fugir do Pai, para onde eu me irei do Espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Como que eu vou me esconder de Deus? Como eu vou fugir de Deus? Aí ele começa a responder, se eu subir ao céu, tu lá está. Se eu fizer no céu a minha cama, tu lá está também. Se eu tomar as asas da alva, se habitar na extremidade do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me sustentará. É o poder do seu Pai, é o poder de Deus para nossas vidas. Aleluia. Se disser que as trevas me cobrirão, então a noite será luz à roda de mim. O Senhor nosso Deus diz assim a palavra, nem ainda as trevas me escondem de ti, mas a noite resplandece como o dia, as trevas e a luz para ti são a mesma coisa. Para Deus, treva e luz é a mesma coisa. Esse é o nosso Deus, esse é o Deus que nós servimos. Nós não podemos fugir da presença de Deus. Ele está em todo lugar, Ele conhece, Ele nos vê, Ele cuida de nós. É Ele quem me sustenta, é Ele quem sustenta você. Louvado seja o nome do Senhor. É Ele que pode resolver o meu e o seu problema. Nós ficamos preocupados pensando, será que fulano de tal pode resolver o meu problema? Pessoas são instrumentos de Deus para te abençoar. Quando alguém resolve uma situação para você, foi alguém usado por Deus, foi alguém ordenado por Deus. Ah, pastor, será que é mesmo? É verdade. Deus é quem controla todas as coisas. Quando alguém sustenta você, quando alguém socorre, é Deus que tem mandado alguém lá, porque Ele tem o controle de todas as coisas. Ele cuida de nós. Ele soluciona os problemas, porque para Ele não há nada impossível. Às vezes os nossos filhos querem algo de nós e nós dizemos, agora eu não posso. Talvez seja um presente, né? Ao ano que vem eu posso. Quando eu receber o 13º, eu vou te dar esse presente. Mas quando você pede para Deus, Ele tem de sobra. Ele pode tudo, porque a Bíblia diz que para Ele não há nada impossível. O que você pede para Deus é possível. Agora a vontade dele é soberana. Deus não proíbe você de sonhar e pedir coisas. Agora você tem que reconhecer a vontade de Deus. Você pode orar e pedir riqueza para Deus. Deus é dono da prata e do ouro. Você pode pedir poder para Deus. Deus tem todo o poder. Você pode pedir para Deus tudo o que você quiser. Ele tem e pode dar. Agora uma coisa, reconheça a soberania do Pai. Quando o Pai diz, hoje eu não posso, você tem que reconhecer que Ele tem autoridade. É isso que muitas vezes nos faz sofrer, porque nós não reconhecemos a autoridade do Pai. Nós pedimos algo para Ele, Ele diz, não é tempo ainda. E aí nós começamos a reclamar, o Pai é ruim, o Pai não gosta de mim.